Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje para, eu creio, a nossa última aula de Eclesiologia 45, não é isso? Porque não imprimi aqui o primeiro slide, mas se não me engano é este, 45, 31 de março, e nós temos 3 assuntos finais em Eclesiologia, certo? Vamos tentar dividir aqui para cobrir tudo isso hoje. Então, sem mais delongas, vamos orar e pedir aquilo que mais precisamos nesta manhã, que é a direção do Senhor para conosco. Precisa acender aquele ali, ó. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e pela liberdade que temos hoje de estudá-la. Obrigado, Deus, pelo domingo especial que é hoje, quando lembramos mais uma vez de que o nosso Senhor sempre é vivo, que Ele venceu a morte, Ele a derrotou na cruz e principalmente no túmulo vazio. Por isso, ó Deus, é que a igreja pode existir, por isso que estamos hoje estudando sobre ela, porque ela é a continuação, a concretização daquilo que foi iniciado ali na cruz. Continua conosco, Deus, nesta manhã, é nossa necessidade, nossa oração em nome de Jesus. Amém. Repetindo, irmãos, a nossa definição, estudo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza, forma, significado, governo e plano de Deus para ela. Na frase de Wayne Grudem, a Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Como temos estudado, é nossa convicção que isso significa desde Atos 2, da descida do Espírito, até o dia do arrebatamento, até o dia em que a igreja será removida da face da terra, ok? Nosso primeiro assunto, irmãos, é só um slide, fala sobre o poder da igreja. Por que isso é importante, irmãos? Ao longo do tempo, infelizmente, a igreja confundiu-se com o poder secular. Falamos, inclusive, que na época da Reforma, essa foi uma das razões, pelo menos sociopolíticas, porque que muitos governantes tomaram o lado dos protestantes. Inclusive, por isso veio o termo, né? Os príncipes que protestaram contra o governo central da Europa e o governo papal, tomam aí o lado da Reforma, o que eu creio que Deus permite para facilitar o andamento da expansão da sã doutrina do Evangelho, né? Deus usando aí meios humanos para realizar objetivos muito mais nobres, muito mais importantes, superiores, ok? Mas, mesmo do lado da reforma, isso se transformou também num calcanhar de Aquiles, quando se misturou a fé com o poder político. Isso foi o tempo todo. Hoje mesmo em tempo de república e de democracia, supostamente, ainda nós vemos isso acontecer em uma grande extensão. Então vamos falar sobre como isso deveria realmente ser encarado biblicamente. Vamos lá. Primeiro vamos falar da batalha espiritual. As armas da igreja, oração, adoração, autoridade para repreender forças demoníacas, as palavras das Escrituras, fé e retidão por parte dos membros da igreja. Essas são as nossas armas, esses são os nossos recursos. Não é porque nós somos amigos do governador, não é porque a gente tem um presidente evangélico, não é nada disso. E eu, tendo o tempo, irmãos, que tenho de vida cristã, eu vi grande parte dos evangélicos buscando exatamente isso, uma distorção daquilo que deveria acontecer. Então, há um afã por muitos evangélicos, especialmente, eu não estou sendo injusto, de uma ala mais pentecostal, de colocar o máximo de políticos lá, porque aí a gente vai conseguir mudar a sociedade. Bem, eu acho que nunca se teve tanto político evangélico em Brasília como se tem, e não se mudou absolutamente nada. Muitas das pautas que deveriam ser realmente endereçadas não são. E aí algumas outras que nem deveriam ser tocadas é o que se concentra, né? Então o ponto, irmãos, é que nós não fomos chamados para ser poderosos por meios humanos.
Por quê? Tudo isso que nós estamos vendo naquela lista ali, na primeira linha, não depende de nós, depende de Deus. Eis aí o segredo do poder da igreja. Não é porque a gente tem belos prédios, não é porque tem grandes instituições, não é porque tem uma denominação rica, ou o que quer que seja. E, infelizmente, isso tem se transformado no meio de manipulação sociopolítica. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, quando acontece, né, de haver alguma comoção social, e aquela comoção tem a ver com uma determinada comunidade, ou quer seja racial, quer seja local, várias vezes se viu pastores, né, se envolverem naquilo lá, usando o quê? Eu tenho 5 mil, 10 mil votos aqui na minha igreja. Naquele tipo de igreja que o pastor fala, ó, é para levantar o pé direito e todo mundo levanta, né? Então eu tenho aqui tantos mil votos aqui na minha igreja, se você não fizer o que a gente está querendo e tal, e ele leva o povo para protestar e tal. Pastor, mas isso não é bom para provocar mudanças na sociedade, etc.? Geralmente não, porque se toma partidos e se abraça causas, irmãos, não é o que move a igreja de Cristo. A igreja não foi feita para isso. Para pensar, irmãos, os apóstolos viveram em um tempo de opressão social, é ou não é? Não é exatamente essa dialética que se fala tanto hoje, opressor e oprimido? Ótimo, lá estava o Império Romano. Ache uma palavra, um versículo de protesto contra o Império Romano em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar. Mas quer dizer que a Bíblia é omissa contra a opressão? Não, irmãos, o Evangelho não é para isso. A opressão que o Evangelho vem libertar é a opressão espiritual. É através da transformação do Evangelho, transformação da pessoa, do indivíduo, que a mudança social acontece. Charles Spurgeon, já bem novinho, pegou seu primeiro pastorado, né? Ele é uma exceção à regra, eu não aconselharia isso de jeito nenhum. Numa cidadezinha, se não me engano, inclusive do interior e meio litorânea, me foge o nome aqui. E essa era uma cidade, irmãos, como toda cidade pequena, que tinha o seu boteco, né? Na versão inglesa, seu pub, né? E o pessoal lá, e a jogatina. E à medida que a igreja dele foi influenciando a sociedade, foi crescendo, os lugares de perdição, vamos chamar assim, de manifestação do pecado, começaram a esvaziar. Ele não fez protesto, ele não fez campanha contra. A própria transformação das pessoas, principalmente nesse caso dos homens, esvaziou estes lugares. No Rio de Janeiro, em uma determinada época, teve uma reclamação das escolas de samba, porque eles estavam perdendo alas inteiras. Porque às vezes quando se convertia uma pessoa, ia a família toda, né? E aí eles perdiam 3, 4, 5 baianas e não sei quantos passistas, e esvaziava a gente que já tinha assumido o compromisso de sair no próximo carnaval, mas se convertia, abandonava o carnaval, abandonava qualquer compromisso ali, entendeu? Então ninguém forçou essas pessoas, ninguém fez protesto na frente da escola de samba. É algo que a transformação do Evangelho vai produzindo por si só, digamos assim, ok? Então, repetindo, irmãos, as nossas armas são espirituais, como inclusive é o apóstolo Paulo que fala. São essas as nossas armas. A igreja foi chamada para isso, pregando o Evangelho, pregando a sã doutrina, vivendo em oração, uma adoração cristocêntrica. Nós vamos avançando a transformação de vidas e, ao mesmo tempo, a transformação da sociedade. Segunda linha, as chaves do reino. Capacidade de admitir pessoas do reino através da pregação do Evangelho como autoridade de exercer disciplina na igreja. Então, meus irmãos, quando Jesus diz que Ele está dando para nós as chaves do reino, quando Ele diz que quando nós ligarmos no céu e desligarmos na terra, infelizmente, de novo, parte da igreja entendeu errado, como algum tipo de autoridade de declarar e determinar isso ou aquilo, ou, no caso principalmente da igreja romana, de que ela tem essas chaves, inclusive está lá, se eu não me engano, no símbolo do Vaticano, né? Mas chaves de determinar quem vai ou quem não vai para o céu, ou o que é certo e o que é errado, a revelia de qualquer coisa que esteja nas Escrituras, porque a igreja lá se coloca acima das Escrituras. Não é isso que o texto está dizendo. É a pregação do Evangelho e a transformação de vidas que abre a porta do reino para alguém. Não há como colocar ninguém no reino, irmãos, por entrou para a igreja, certo? Irmã Ellen, escreve aí o nome do Sinfrônio. Pronto, está no reino porque agora a gente colocou na membresia.
Aliás, a membresia de uma igreja local é uma organização da igreja local. Se você disser para mim, pastor, todos que têm um nome no hall de membros de uma igreja são salvos, eu falei, claro que não, não por isso. Tem muita gente, meus irmãos, que quando o arrebatamento acontecer, eu não sei se vai ficar surpreso, porque eu acho que as pessoas meio que se conhecem, né? Mas elas vão ter revelado o quanto elas viveram, na verdade, uma hipocrisia. Viveram uma vida religiosa, nunca de fato se converteram. Então, essa visão de que, olha como você está vivendo, né? Jesus volta e você fica, é verdade, se você não é convertido. O problema dessa frasezinha é que as pessoas usam para meio que botar terrorismo em cima de cristão, né? Não. Todos os cristãos subirão. Todos os cristãos serão arrebatados. Quem não vai ser arrebatado? Quem não é cristão. Mesmo ter sido criado na igreja. Mesmo ter sido pastor, trabalhou na igreja, fez o que foi. Não importa. É necessário, nas palavras do próprio Senhor Jesus, é necessário nascer de novo. Acabou. Então, meus irmãos, admitimos ou não pessoas do reino pela pregação do evangelho. Nada mais, nada menos que isso. Ok? E finalmente, meus irmãos, a igreja e o Estado, certo? Que aí volta para aquilo que eu comecei a falar no começo. Separação e esferas diferentes. Infelizmente, nem toda a esfera da reforma protestante compreendeu, aceitou isso. Eu chamaria que isso aqui ficou mais para depois, na chamada reforma radical, que a gente viu naquele mapa dos anos, não é isso? Por quê? A igreja anglicana era a igreja da Inglaterra, estava debaixo do poder do rei. Quem é o cabeça da igreja da Inglaterra? O rei. Agora, né? Até agora há pouco era a rainha, certo? É o rei Charles. Ele pegou segundo, é? Terceiro, muito bem. Ele é o cabeça da igreja. Aí você senta o camarada, vamos supor, não sabe nada de teologia, não sabe nada de Bíblia, é o cabeça da igreja, porque é uma igreja estatal, certo? Eu fui numa colônia holandesa, vários anos atrás, ainda no seminário, tínhamos 2 colegas que estudavam conosco dessa colônia, e eu até já narrei para os irmãos que aquele prédio do estilo gótico, lindo, para eu que gosto de arquitetura antiga, eu fiquei no céu, vendo cada curva, cada abóboda, subi no púlpito, que absolutamente era maravilhoso também, coitado do meu, chega nem perto da obra de arte que aquele púlpito era, aquela Bíblia enorme escrita em holandês, que eu leio, mas não entendo nada, porque eu sei só os fonemas por causa do alemão, aí eu me senti um verdadeiro Lutero. Nota triste, naquela colônia inteira não tinha meia dúzia de crentes. Por quê? É cultural. O pastor lá, o líder daquela igreja local, é enviado e escolhido pela Holanda, pelo governo. É um cargo estatal. E é isso que a gente está dizendo aqui. Não existe isso na Bíblia. Isso é uma mistura de poderes, de esferas completamente diferentes, que não se pode acontecer. E assim, meus irmãos, quando chegam os puritanos, daí batistas, presbiterianos, congregacionais, aí sim há uma separação entre igreja e Estado. Há vários anos atrás, ainda no Cauamé, na igreja anterior, nós estávamos para construir um prédio que lá está, né? Foi feito durante o nosso ministério, e aí falaram, pastor, os irmãos diziam com toda a sinceridade, fala com o deputado fulano, porque ele não sei o que, lá e tal, ele consegue um material pra gente e tal. Eu falei, irmão, senta aqui, lá vem textão, vamos lá. Eu aproveitei a oportunidade para explicar para os irmãos que nós não nos comprometemos com poderes desse jeito, dessa forma, entendeu? Da mesma feita, vários candidatos chegavam lá, pastor, eu queria fazer uma reunião aqui com sua membresia para mostrar nossa plataforma, e para ajudar, queria encostar aqui umas carradas de areia, de brita e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você encosta se você quiser, toda oferta, todo presente é bem-vindo, mas reunir para política aqui dentro, não. Você não mandou nem uma britinha, quanto mais do resto todo, porque ele queria tomar lá da cá, né? Então, irmãos, não existe envolvimento da igreja com política. Eu não estou falando dos cristãos, certo? Você precisa ser um ser político, porque senão a coisa vai para o ralo. Se você não for engajado, envolvido na sua esfera pessoal, aí é outra coisa.
certo? Dentro dos limites da ética e da moral cristã, com certeza absoluta, certo? Então não estou entendendo, né? Estou falando daqui, ó, da púlpito para candidato, não importa se é da direita, da esquerda, do centro, do alto, do baixo, não importa. Púlpito é para pregação do evangelho e pregação da sua doutrina, e não para botar candidato. Pastor, mas se o candidato fosse sua mãe? Não. Não. Teu pai? Também não. Irmãos, não há envolvimento nenhum com igreja e política. Púlpito não é palanque, né? Não é lugar para se fazer política. Infelizmente, muitos dos evangélicos têm esquecido isso. A gente vai mudar de assunto, irmãos. Alguma pergunta? Esse aí é só um slide mesmo. Não? Você ainda está dormindo? Olha, ressuscitou, gente. Olha o domingo. Então tá bom. Nosso próximo assunto, meus irmãos, aí já voltando para esse anterior, não estava no seu material. Uma pergunta, várias respostas. Por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com seus irmãos? Irmãos, há 20, 30 anos atrás, isso nem precisava ser perguntado, porque era, como dizia meu professor, óbvio, ululante. Se você é crente, você se reúne com os outros crentes, né? É cristão, se reúne com os outros cristãos, é meio que óbvio. Mas, infelizmente, a gente precisa bater nisto, biblicamente, é claro, para poder corrigir algumas distorções que têm acontecido na modernidade. Tanto que, se eu não me engano, esta parte não estava no seu material na edição anterior. Foi um adendo, foi um acréscimo agora nessa segunda edição. Vamos lá. Primeiro, porque cerca de metade do Novo Testamento foi escrita tendo em vista especificamente o ensino, a correção e o encorajamento de igrejas locais, mostrando a extrema importância que o Espírito Santo confere à comunidade dos crentes. Então, não há uma carta, certo? Meio que para divorciado da igreja. Mesmo as cartas gerais, elas estão endereçando a totalidade dos cristãos que estão nas igrejas, porque as cartas gerais, 1ª, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, elas foram enviadas às igrejas. Dali elas foram distribuídas ou copiadas e distribuídas para outras igrejas. Ou a gente acha que Pedro e João publicaram no Facebook. Aonde ele ia colocar exatamente? Ele mandava para as igrejas. Já as demais cartas, irmãos, aí é óbvio, né? A igreja de Roma, a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja na Galácia, certo? A igreja de Filipos. Então as igrejas eram o foco da onde era enviada. Inclusive a igreja de Filipos recebe a carta e ela era... Agora eu confesso que a minha memória se era Filipenses ou Colossenses. De qualquer maneira, ela recebe uma carta e perto tinha uma outra igreja, Laodiceia, não é isso? Aí ela pede, olha, pega essa carta e manda para outra igreja, e pega a carta que eu mandei para lá e leiam também. E aí já vê que havia esse intercâmbio de cartas e cópias de cartas, que é uma das razões principais pelo qual nós temos o Novo Testamento. Dezenas de milhares de cópias que foram trocadas entre as igrejas e espalhadas entre as igrejas ao longo do tempo. Então, a igreja local sempre esteve no foco do ensino. Toda instrução é como devia se proceder na igreja local. Então, a pergunta óbvia é, como a pessoa vai obedecer essas instruções em casa, fora da igreja? Meio difícil, né? Na verdade, elas nem conheceriam tais coisas porque as cartas foram lidas nas igrejas locais. Ela nem tomaria conhecimento do que os apóstolos haviam ensinado. Número 2, porque só assim o crente poderá zelar pela pureza da igreja em processos disciplinares. E aí estão os textos, irmãos, que nós estudamos em disciplina da igreja, Mateus 18, certo? Lemos várias vezes, a gente nem vai ler dessa vez. E 1 Coríntios 5, que é o caso daquele rapaz lá em Corinto, certo? Que estava tendo, infelizmente, um caso com a sua própria madrasta, tá? Então, meus irmãos, como um crente será disciplinado fora da esfera da igreja? Lá está o Sinfrônio. Vamos supor que o Sinfrônio está roubando da empresa dele. E aí ele vai continuar no seu pecado, a não ser que, é claro, o Espírito Santo faça uma obra por si só na vida dele, que também, obviamente, é extremamente possível. Mas fora disso, irmãos, lá está o Sinfrônio dando mau testemunho. Lembra, irmãos, que o objetivo da disciplina era preservar o testemunho da igreja e do nome de Cristo? E ele vai continuar fazendo isso, por quê? Ele não tem irmãos que cheguem dizendo assim, irmão Sinfrônio,
eu soube de tal coisa, o que está acontecendo? Mateus 18. Não, meu irmão, é verdade, eu me atolei em dívida e eu tomei uma péssima decisão, e virou uma bola de neve, não sei como resolver. Ele está sendo agora, está sendo aberta a possibilidade dele ser ajudado. Como que isso aconteceu? Por causa da igreja local, certo? Porque ele congrega com irmãos, ele se reúne com irmãos. Agora deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. A gente não está falando necessariamente de igreja de denominação, certo? Não está falando de prédio, não está falando de instituição. Quero desde o começo deixar isso claro. Eu entendo que é melhor esse modelo de igreja que participa com outras em cooperação em uma denominação. Eu entendo que sim, por tudo que a gente pode realizar juntos. Mas vamos supor 8 irmãozinhos que querem se reunir toda semana debaixo de uma mangueira e viver o evangelho, pregar a sua doutrina, evangelizar, prestar conta da sua vida uns aos outros e tudo que a Bíblia diz. Amém, glória a Deus, segue em paz. Você não é obrigado a ser uma instituição. Não estão entendendo? Você não é obrigado a ter um CNPJ. Porém, contudo, entretanto, há problemas práticos que esse grupo vai enfrentar, que eu não sei como ele vai resolver. Por exemplo, está aqui na nossa igreja, eu, Ellen, Reginaldo, Marcelo e Yas. Nossa igrejinha ali, né? Igreja bíblica de debaixo da mangueira. Aí, certo? A gente começa a praticar o que a Bíblia diz, que inclui, por exemplo, dinheiro. Tem como correr, meus irmãos? Está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento. Tem como correr. Esse dinheiro vai para onde? Vai ficar onde? Aí eu digo assim, Reginaldo, pode ficar na sua conta? Ah, pastor, mas esse dinheiro não é meu. Como é que vai ficar na minha conta? Dependendo do volume, irmãos, tem problema com a receita. Além do problema com a receita, isso significa que a gente está colocando na conta de um irmão, depois a gente diz assim, olha, não era 10 mil, era 11. Não, era 10 mil, era 11. Era 10 mil, era 11. Uma série de problemas acontecem porque está numa conta privada dele. Então eu estou dando um problema prático que se resolve com uma igreja organizada, porque, meus irmãos, a gente está falando aqui de meia dúzia de pessoas, né? Nem isso. E quando são 100? E quando são 150? E quando são 500? E quando são 1000? Como é que você resolve isso sem uma organização, sem uma estrutura? Então, o problema que a gente vai ver daqui mais, espero, no final dessa aula, é quando alguém diz assim, é pecado ter tal estrutura, é heresia ter tal estrutura, é antibíblico ter tal estrutura, certo? Pessoal meio tapadinho, que a gente já vai falar deles daqui a pouco, porque você não encontra isso nas Escrituras. Você está numa época, obviamente, onde você não tinha condição de ter isso, porque você estava debaixo de perseguição. Ok? Bem, vamos seguir, irmãos. Então, voltando aqui para o número 2, não há como ter disciplina quando não há a prestação de contas uns aos outros. No número 3, a gente vai retomar a leitura dos nossos textos, porque a espiritualidade cristã, baseada na Trindade, que é marcada por perfeita comunhão, amor e amizade. Certo? João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso que Jesus ora por nós, irmãos, João 17:11, depois 20-22, tenta imaginar isso feito no 1 a 1. Não dá. Jesus o tempo todo fala sobre comunhão, sobre estar juntos, sobre fazer o trabalho juntos. Então, se alguém argumentasse, não, aqui é o seguinte, é junto em espírito, mas na prática, no dia a dia, é cada um por si, Deus por todos. Ok, aí eu evangelizo, né? Eu ganhei o Zezinho aqui para Jesus, e aí quanto tempo eu devo ficar junto com ele antes que eu esteja transgredindo a necessidade de estar junto, de congregar, né? De aglomerar? Talvez eu acompanhe durante 1 ano, depois eu digo, Zezinho, agora você já é crescidinho o suficiente
certo? A Bíblia diz que a gente não precisa estar junto nem nada, não há essa necessidade, então pega o beco, siga o teu rumo, vai por aqui que eu vou por ali, seja feliz, está aqui uma Bíblia, né? Vocês não podemos se desviar. Vocês conseguem ver esse cenário dando certo? Quantos de nós, irmãos, tivemos, inclusive, pessoas, ou fomos essa pessoa, que precisamos de anos de acompanhamento até que determinadas situações da nossa velha vida fossem realmente vencidas e o entendimento da palavra pudesse crescer em nós? Porque se fosse assim, meus irmãos, seria fácil. Mas nem todo mundo tem o mesmo nível de crescimento, mesmo velocidade de crescimento, mesmo amadurecimento. O fato é que Jesus escolhe nos unir, colocar juntos, e a oração sacerdotal de João 17 é o tempo todo feito no plural, por eles, e a união deles, e não apenas a individualidade deles, ok? Vamos lá? Podemos seguir adiante? Tem mais uns 17, se eu não me engano, 16, 17 aqui. Vamos lá, número 4 então. Opa, eu comi o número 4. Alguém me presta aí sua... Vale a mim. Ou eu pulei só o número? Ai, é isso mesmo. Então vamos lá, irmãos. Ali o número está errado, certo? Se alguém... Deixa eu ver, o 4... Acontece, irmãos, é muita edição na cabeça. Foi o 5. Foi o 5 que eu comi. Então vamos ler esse que está ali, irmãos. Esse 5 aí é o 4, tá? Foi o 5 que eu comi. Vamos lá. Número 4. Porque a união dos crentes se expressa na adoração conjunta e na alegre e amorosa comunhão, fornece o contexto em que Deus age trazendo mais pessoas à salvação. Então vamos lá. Na união dos crentes, a adoração conjunta, certo? A comunhão é o ambiente de crescimento, de acréscimo de pessoas à igreja. Você vai acrescentar aí o número ao que eu comi? Muito bom. Queria ter um filho assim. Atos 2, 42 a 47. Vamos ler esse texto tão famoso e percebam, meus irmãos, como as coisas estão ligadas uma à outra, certo? As coisas que vão ser lidas do 42 até o final culminam na última frase do 47. Por favor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Só um minutinho, perceba que até aí é o que a igreja está fazendo, certo? E aí é como Deus responde, última frase. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A grande lição, meus irmãos, a grande ideia, se você quiser, deste parágrafo é: a igreja saudável recebe o crescimento da parte do Senhor. Essa é a grande ideia mais enxuta que eu posso pensar nesse texto. Se eu fosse pregá-lo aqui de bate-pronto, me convidaram, acabou 5 minutos, eu tenho que pensar no que vamos falar. Essa é o que eu quero que você vá para casa pensando. A igreja saudável recebe o crescimento do Senhor. Isso não significa que eles não pregavam, que as pessoas apareciam lá. Impossível. Você tem aqui 99% da população de judeus ao redor dessa igreja, que não sabiam do Messias ou não entendiam que Jesus era este Messias, certo? Então eles, claro, pregavam, mas eles viviam este ambiente. Agora veja, irmãos, todo o tempo você tem plural, dedicavam, plural, estavam cheios de temor, criam, plural, vendendo suas propriedades, todos os dias continuavam e assim por diante. União, presença, comunhão, vida na vida, ferro no ferro, como diz a literatura de sabedoria em Provérbios. Não tem como ser crente sozinho, ser cristão sozinho. Cristão precisa de outros cristãos. Eu fico, meus irmãos, boca aberta com quem pensa o contrário, quando eu lembro de quantas coisas preciosas eu aprendi na minha vida, particularmente na minha primeira década de vida cristã, antes de ir para o seminário. Obrigado, meu irmão. Está dando às vezes hoje, irmã Lúcia, que está impossibilitada. Obrigado.
Quantas coisas eu aprendi, meus irmãos, especialmente nessa primeira década, de irmãos mais velhos na fé, de pessoas, né, mais experientes. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando você aprende, mesmo quando você vai, digamos, crescendo doutrinariamente, teologicamente, você sabe mais e você aprende com a pessoa que sabe menos, porque a vida cristã dela fala a você. Como eu aprenderia isso, isolado da minha casa? Igreja de EAD, que agora tá virando moda também, né? Só fica em casa assistindo o culto. Oi? Aí tem o tal do metaverso também, né? Logo eu vou enfrentar o idiota verso para botar todas essas ideias aí. É impossível, meus irmãos, ser crente em casa, ser crente sozinho, ser crente sem contato, ser crente sem intercâmbio de vida. Quantas vezes alguém abriu a sua boca no seu grupo de vida para falar algo e você disse: estou vivendo isso aí, ó. Ou já vivi. Eu sei como agir isso aí, meu irmão. Porque nós estamos trocando experiências espirituais uns com os outros, ok? Agora sim, consertado já não? Em instantes. Enquanto eles corrigem ali, deixa eu ler aqui ali, o próximo seu. Aquele era o 4, né, irmãos? Então vamos para o verdadeiro sim. Porque o Espírito Santo invariavelmente fala à sua igreja e atua sobre ela nos momentos em que ela está reunida em oração e culto. Ok? Atos 4, acho que não vai ter aí. Vocês acharam aí, por favor, Atos 4, e depois Atos 4, 31 e depois Atos 13. Já está ok lá, ó. São aqueles textos ali. Obrigado. Atos 4, 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. De novo, plural, grupo, coletividade, certo? Veja como essa é a ênfase de Atos, é o total da igreja, algo que acontece com indivíduos, mas o foco principal é no agrupamento dos crentes, no ajuntamento dos crentes. Agora lá em Antioquia, Atos 13, 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcia de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Se fala tanto, meus irmãos, das pessoas ouvirem Deus no singular, né? Ou a pessoa ouvir Deus no singular, mas principalmente Deus fala à sua igreja. É importante, inclusive, o testemunho da igreja, porque quando alguém tem uma ideia, tem uma inclinação, uma indicação do que fazer, por exemplo, numa assembleia, cabe aos outros julgarem espiritualmente se aquilo é o que a igreja deve fazer. Esse é o caminho que a igreja deve seguir. Essa é mais uma razão, meus irmãos, porque a liderança não pode ser monocrática. A liderança de uma igreja local precisa ser plural. Várias e várias vezes na nossa equipe ministerial, no nosso presbitério, ideias surgiram. E aí, com o compartilhar e a colaboração de ideias de um e de outro, aquela ideia primeira que havia surgido, ou caiu por terra, ou foi modificada, ou foi melhorada. Por quê? Porque subtende-se que ali estão 4, 5, 6 pessoas, dependendo da igreja, que são tementes a Deus, que amam a obra do Senhor e o Senhor da obra, que não estão ali para promover sua própria agenda. Até porque, se um estiver ali para fazer isso, lá estão os outros para impedir que exatamente isso aconteça. Meu ponto, meus irmãos, é como isso acontece, como tudo isso vai poder ser perdido em uma pessoa que não congrega, que não participa de uma igreja local. Não tem como usufruir isso absolutamente de nenhuma forma. Número 6 agora. Agora é o número 6 de verdade, né? Porque a igreja, tendo sido comprada por preço altíssimo, precisa ser amparada, nutrida e protegida, sendo certo que a participação de crentes comprometidos a ajudará na realização dessa obra. O que está se referindo aqui, meus irmãos? A igreja precisa de cuidados.
A igreja precisa de investimento e não há como fazer isso isolado, sozinho, sem participar, sem estar junto. Em Atos 20, Paulo está se despedindo dos anciãos, dos presbíteros de Éfeso, e ele diz o seguinte no versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Por incrível que pareça, existe hoje um movimento de pessoas que dizem: eu não preciso de prestar contas a ninguém, eu não preciso de ninguém cuidando da minha vida, eu me viro sozinho. É a antítese, é o contrário, é o antônimo do que está escrito nesse verso 28. Paulo fala claramente que esses irmãos, eles tinham, inclusive esse é o texto que a gente mostra para mostrar as várias funções, né? Bispo, pastor, certo? Aqui no mesmo texto. E aí ele vai falar sobre esses homens tendo a obrigação, o dever de cuidar do rebanho. Olha o termo, irmãos, rebanho. Não é cuidar de uma ovelha em particular isolada na sua casa. Então, é incrível, irmãos. Essa semana passada, alguém escreveu num post lá assim, obviamente quando ela não gostou do que eu escrevi, isso é normal, irmãos. Quando você pede um argumento, você vai para a canela. Né? Você não consegue tirar a bola da pessoa no futebol, você já vai para a canela. Então ela foi lá no meu perfil, viu lá que eu sou pastor, e aí voltou dizendo assim, risadinha, né? Mais um mercenário iludido. Pastor, só existe um, que é Jesus. A criatura não lê a sua própria Bíblia. Eu falei assim, tá, e se você me considerar apenas como presbítero? De novo. Eu só posso atribuir isso a quase um problema mental. A deficiência Paulo Freire, porque leio o texto. Leio todo do Novo Testamento. Mas por que há essa crise, irmãos? A gente vai especificar mais para frente, eu estou só dando spoiler, né? Porque há, meus irmãos, uma necessidade de não prestar contas a ninguém. Eu não quero ninguém, e detalhe, pastor, presbítero, diácono não é dono da vida de ninguém. Mas em todas as esferas, irmãos, que você está, você presta contas a alguém. Pais a filhos, cônjuges entre si, especialmente a esposa para o esposo, trabalho. Você tem um compromisso às 5 da tarde, aí você pega suas coisas, desliga o seu computador, está lá saindo com o chapéu, guarda-chuva, aí o patrão, mas aí você vai, tenho coisas a fazer. Aí ele, amanhã não precisa voltar não, viu? Porque não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Em todas as esferas a gente, ou você sai da sua sala de aula e vai para o banheiro. Gente, nem na faculdade eu acho que a gente faz isso, né? A gente pede licença, eu sei que é um ambiente mais adulto e tudo mais. A gente é educado, no mínimo. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando chega no ambiente eclesiástico, criou-se a ideia de que você não tem que prestar contas a ninguém, não tem que falar para ninguém, não tem que nada. Quando que, na verdade, irmãos, a liderança é colocada, diz o texto, inclusive, de Atos 28, para cuidado do rebanho, e não para domínio. Infelizmente, as pessoas perdem isso daí. Número 7. Porque longe do convívio eclesiástico, os dons espirituais que o crente recebeu com vistas à edificação dos santos não poderão ser exercidos. E ele será como um membro paralisado no corpo de Cristo, que se enfraquecerá por causa dessa inércia. Então, entre muitos textos, vamos ler apenas Romanos 12, 4 a 8, que fala exatamente dessa parceria do corpo de Cristo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então, meus irmãos, esse e outros textos, Paulo vai tratar em 1 Coríntios 12 também, que está aí logo do lado, que é bem longo, da que nós chamamos da unidade na diversidade, certo? E há várias metáforas que são usadas para o corpo de Cristo.
Uma delas é prédio, outra é colheita, certo? Mas o corpo é aquele que aponta de maneira mais clara a unidade na diversidade. Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 12, vai dizer, porque eu sou orelha, eu não sou do corpo, e ele vai comparar. E para pensar, se alguém tivesse que perguntar para você, vem, você está querendo perder peso? Ótimo. Qual parte do seu corpo que eu posso cortar? Você é doido? Não, eu vou fazer dieta e exercício. Pode deixar comigo, não vai cortar nada. Não. Corta um bracinho, só aí vai ser uns 5 quilos que você vai perder. Ninguém é doido de fazer uma coisa dessa. Bem, minto. 99,99% das pessoas não são doidas de fazer isso, porque já surgiu os trans... Como é que é o nome mesmo? Eu não sei. É o pessoal que está indo a médico pedindo para retirar parte do seu corpo. Gente, transmutilado é isso? Sei lá, a sociedade está doente. Doente. Teve uma mulher que jogou ácido nos próprios olhos, porque ela tem a certeza que ela devia ser cega. E ela cega. Não tem recuperação, não tem volta. Não tem como voltar no videogame. No caso dela, é caminho sem volta. Bem, tirando essas pessoas com problemas mentais, típicos da sociedade de hoje, ninguém vai fazer isso. Por quê, irmãos? Porque cada parte do nosso corpo tem a sua função. Paulo é inspirado pelo Senhor, é claro, perfeito na sua colocação. E detalhe, veja as diferenças. É óbvio, meus irmãos, que se a gente tivesse debaixo de tortura, alguém dissesse para você, você quer perder um olho ou uma orelha? Eu falei, vai à direita, por favor, que eu escuto menos. Porque a visão faz muito mais falta do que a minha própria orelha. Eu não vou perder nem a audição, é só a orelha. Então, há membros do nosso corpo que são mais necessários, valiosos. Eu vivo com um rim só, mas eu não tenho condição de doar meu coração. Então, essa situação, inclusive, faz parte do corpo de Cristo. Porém, Paulo diz, todos são parte do corpo de Cristo. E essa multiplicidade, meus irmãos, existe para que um exerça o dom na vida do outro. Então, só porque você não prega, você não tem valor? Só porque você não toca, você não tem valor? De jeito nenhum. Os dons, e eu vou estender aqui um pouquinho, e os talentos que Deus tem dado a nós, são extremamente úteis no corpo de Cristo. Quantas vezes, irmãos, eu percebi ao longo de nossos 21 anos da nossa igreja, que quando perdemos algum irmão porque foi embora, ou outras razões e tal, ficou aquele buraco naquilo que esse irmão fazia, né? Ou como ele abençoava a igreja desta ou daquela maneira. Com o tempo, meus irmãos, Deus vai ele mesmo cuidando da sua obra. Ele vai substituindo, ele vai levantando outras pessoas. Mas não há como ter uma igreja local sem que esses dons e esses talentos contribuam uns com os outros e sejam bênção na vida uns dos outros. Certo? Muito bem. Vamos dar uma paradinha aqui, irmãos, no nosso intervalo. Depois a gente vai voltar com os demais e encerrar com as nossos alertas aí de algumas heresias. Muito bem, meus irmãos. Vamos retornando aqui. Vamos ali para nosso ponto 8. Por que é fundamental que o crente faça parte de uma igreja local e se reúna regularmente com seus irmãos? Número 8. Porque a ceia do Senhor não pode ser celebrada fora do convívio dos irmãos. Não dá para fazer a ceia sozinho. Não existe isso. A ceia, como inclusive descrita no texto de 1 Coríntios, é um evento comunitário, um evento conjunto. Não há como fazer sozinho. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 13, 17. Está no começo da próxima página. Isso. Está desligado também aqui o microfone? É que tem que ligar embaixo, tá ligado? Tá todo ligado aqui. Agora. Ei, oi. Agora vai. Como há somente um pão, nós que temos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Isso. Nós que somos muitos, somos um só corpo. Então, de novo, pluralidade. Capítulo seguinte, 11:33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Como você pula um texto desse? Como você ignora um texto desse?
De novo, pluralidade. É impossível celebrar ceia na filosofia do crente sozinho, do cristão isolado, né? Sem estar na comunhão dos irmãos. Alguém pode argumentar, não, pastor, ele vive isolado, mas na hora de celebrar a ceia eles se juntam. Como exatamente? Você pega qualquer crente, qualquer cristão, você não sabe quem é a vida da pessoa, se ela realmente é convertida, o que ela crê, o que deixa de crer. A matemática não funciona, irmãos, dessa lógica. Número 9. Porque sem estar na igreja, o cristão não pode, tem um R sobrando aí, não pode obedecer às ordens de admoestar, amar, socorrer e suportar seus irmãos. Em outras palavras, não tem como praticar a mutualidade, certo? Que é algo integrante, meus irmãos, da vida cristã. Vamos ler Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. 15, 14 de Romanos. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Pronto, olha como uns aos outros se repete, irmãos. Aliás, é um ótimo estudo sobre os mandamentos de mutualidade no Novo Testamento. Toda vez que você tem, especialmente a expressão uns aos outros, né, que é inclusive uma palavra só no grego. Acho que é o suficiente, irmãos. Olha, é uma coleção de versículos que vão nos mostrar exatamente a necessidade de mutualidade, de estarmos juntos. Esta semana, por exemplo, eu tive 3 oportunidades, pelo menos, de interagir com irmãos presencialmente ou via telefone, aonde a vida na vida, que essa é uma ótima expressão, pôde ocorrer. Isso, meus irmãos, é um convite para todos nós. E eu vou de novo vender o meu peixe. Hoje é 31, não é isso? Daqui a 10 dias exatos, nós começamos a nossa 11ª Conferência Teológica Sola Escritura. E o tema desta conferência é aconselhamento bíblico. Irmãos, aconselhamento bíblico não é para especialistas. Ele não é para pastores apenas, não é para mestres e doutores. A própria palavra de Deus acabou de nos falar, certo? Meus irmãos, estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, na prática, meus irmãos, todos nós já somos conselheiros bíblicos. Só tem que se decidir se nós somos bons ou não tão bons assim. O que define, irmãos, um bom conselheiro bíblico? Ele conhece primeiro a palavra, mas ele começa a entender como a palavra se relaciona na sua totalidade com os problemas das pessoas, com o que a pessoa está passando, quer seja na sua vida de pensamentos, quer seja no seu casamento, quer seja nos seus relacionamentos em geral, a forma de encarar a própria realidade. Em tudo isso, a Bíblia tem conselho para trazer às pessoas. Então, recentemente eu conversei com alguém que, diante da situação que estava vivendo, estava se sentindo forçado, entre aspas, a fazer algo que a palavra não concorda. Aí eu falei para essa pessoa o seguinte: a razão pela qual você está encarando o seu problema dessa maneira é que a porta de saída contrária à palavra de Deus existe para você. Se você não só fechar, mas passar uma carreira de tijolos, rebocar essa parede e acabar com essa parede, você vai se concentrar em resolver o problema e não se concentrar com o escape, com a fuga. Irmãos, entendem? Aconselhamento bíblico. Eu apontei para essa pessoa como essa porta não existe na palavra de Deus. Não existe essa pseudo-saída, esse pseudo-escape. Então, se não existe, então, pastor, então a pessoa está aprisionada dentro da situação? Não. O problema, irmãos, é que as saídas bíblicas dão trabalho, tem que haver pedir perdão, tem que se humilhar, tem que se arrepender, entende? Então é mais fácil fugir, em vez de amar e outras tantas coisas que se aplicavam à questão aqui que eu estou me referindo. Ok? Muito bem. 10. Porque o desprezo pela igreja é censurado na Bíblia. 1 Coríntios 11, 22. Será que vocês não têm casa? Isso é... Onde? É esse aqui mesmo? Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Nesse contexto, Paulo não está falando da igreja como um todo. Ele está falando da igreja local, a igreja dos Coríntios, aonde eles, pelo seu procedimento, estavam, diz o texto, desprezando a igreja de Deus.
Desprezando o quê, irmãos? O prédio? Eles nem prédio tinham na época. Já aprendemos isso no começo de eclesiologia. Não tem sequer uma citação de igreja no Novo Testamento que se refira a prédio. Isso é um significado moderno. Isso é aceitável, ok, até certo ponto eu não gosto, mas é aceitável. Mas não existe, irmãos, prédio e igreja no Novo Testamento. Tá? O que temos é a igreja local ou a igreja total, a igreja universal. Só essas duas expressões. Bem, Paulo aqui está falando da igreja local. E quando nós não valorizamos essa igreja, o contrário, valorizamos fazendo certo, o contrário, estamos desprezando a igreja de Deus, desprezando a igreja local, certo? Isso é interessante, irmãos, porque isso é um tiro no pé, porque é exatamente da igreja local de onde vem o nosso socorro, nossa ajuda nos momentos de necessidade. A não ser que você seja aquela pessoa que frequenta uma igreja como que frequenta uma academia ou um clube, certo? Você vai, usufrui e vai para casa, não tem relacionamento com ninguém, o que também não é o padrão bíblico. Mas se você se envolve, e as situações, e hoje inclusive com a ajuda da tecnologia, né? Você pode simplesmente colocar rapidamente no WhatsApp, irmãos, estou precisando de tal situação que pode me ajudar, etc. Às vezes é possível, às vezes não é, mas é exatamente para isso que a igreja existe também. Número 11. Porque Deus não habita somente no corpo do crente, mas também na congregação dos santos, realizando ali uma obra especial de edificação, o trabalho de Deus na totalidade, na corporatividade que é a igreja. Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. De novo, as pessoas que se opõem a isso podem dizer, não, mas é espiritual, a gente está sendo edificado aí cada um na sua, vendo sua própria vida. Paulo está escrevendo para uma igreja local. Esses irmãos se reuniam periodicamente. Em determinado texto, Paulo estava recolhendo uma oferta para os pobres da igreja na Judéia, lembra? Passando uma fome lá. O que ele dizia? Quando vocês se unirem no primeiro dia da semana, já levantem a oferta, para que não precise ser feito coletas quando chegar aí. Como é que isso acontecia? Por acaso alguém ia de casa em casa atrás das pessoas? Não, a igreja se reunia, né, em uma determinada casa, junto, não apenas cada um na sua. Número 12. Porque é dentro do contexto coletivo cristão que o crente é fortalecido em seu interior e recebe capacitação para compreender melhor o amor de Cristo, sendo então dominado por Deus. Deus age dentro do contexto coletivo em cada pessoa, através de inúmeras formas de ministração da graça de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio de seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados no amor. Outra página. 18 e 19. Vocês possam ser, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura da profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. De novo, irmãos, percebam o linguajar do apóstolo Paulo. Vocês, juntos, juntamente. Então, sempre há um foco dos escritos apostólicos na totalidade, no agrupamento da igreja, não no indivíduo. Inclusive, tecnicamente, eu sei, o Espírito Santo habita em nós, mas tecnicamente o Espírito Santo habita na igreja. Olha que interessante. É claro que quando ele habita na igreja, ele habita no indivíduo. Mas há sempre, irmãos, essa puxada do foco para um todo, e não apenas para a individualidade. Inclusive, por causa disso, tem gente que defende que, de preferência, a adoração deva ser no plural, certo? Sempre com nós e não eu. Não eu te adoro, Deus. Não que seja errado nisso, mas é para bater no foco, meus irmãos, de que nós somos em uma experiência coletiva.
apesar dela possuir individualidades, da forma como Deus age na vida de cada um. Mas sempre, irmãos, há essa batida na coletividade, no grupo, no ajuntamento dos santos, e não apenas no indivíduo. Ok? Muito bem, número 13, é isso mesmo? Porque a igreja local, porque é na igreja local que o crente é equipado para o serviço santo, por meio do ministério de homens que Deus estabeleceu. Então vamos lá, esse é um texto longo, peço que vocês prestem atenção, porque esse texto, irmãos, que eu li tantas vezes antes, quando eu cheguei no seminário e eu entendi, ele me foi explicado, isso abriu a minha mente. Isso é o texto básico, inclusive, de educação cristã, de ensino na igreja. Olha como, meus irmãos, o objetivo de quem deve fazer o ministério não é pastor. Preste atenção no texto, não é pastor que faz o ministério. Olha lá, 11 a 16 de Efésios 4. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu não tenho tempo, irmãos, mas seja tentador de esmiuçar esse texto, porque nós ficaríamos aqui, com certeza, não até o final desta EBD, dias. Mas preste atenção como as funções que geralmente são as mais destacadas, as mais colocadas em evidência numa igreja, particularmente agora pastores e mestres, certo? Que é o nosso caso, não há mais apóstolos, nós já vimos sobre os profetas aqui nessa aula. Perceba que o objetivo deles, olha o 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, meus irmãos, quem de fato deve fazer o ministério? A membresia. A igreja deve fazer o ministério. A igreja deve se engajar nas diversas frentes e frontes necessárias. Essa é uma das razões, irmãos, porque lá atrás, quando surgiu a oportunidade de tomar a Monte Sião como nossa congregação, certo? Uma das ideias que eu tive foi vocês irem para lá com os grupos de vida. Essa foi uma das razões porque, quando teve a oportunidade de abrir uma nova turma, nós colocamos mais de 10 irmãos da nossa igreja para fazer o Prega a Palavra. Essa é uma das razões, porque nós temos uma conferência teológica de nível altíssimo. Nós nunca tivemos sequer um perrapado falando na nossa conferência, um mequetrefe, um meia-boca, sempre gente de altíssimo nível, como o próximo vai ser, para a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Porque, meus irmãos, eu já estudei, já fiz o meu curso de bacharel, já fiz o meu curso de mestrado, quase na totalidade, já estudei outros cursos, outras especializações. Vou ser sincero, irmãos, deixa eu colocar de uma maneira bem clara, desculpe a transparência. Tudo que vocês vão ouvir na semana, daqui a 2 semanas, eu já sei. Absolutamente tudo. Talvez o Wallace vá trazer uma coisa ou outra que, é verdade e tal, vai me trazer mais luz. Eu sei tudo aquilo. Já fiz o curso inteiro. Vosso pastor não precisa da conferência daqui a 10 dias. Apenas como reciclagem, relembrar e aprender. Adivinha quem precisa, irmãos? Levante a mão quem precisa. Bingo. Para quem não vê a gravação, todo mundo. Porque vocês vão ouvir coisas, e depois vocês vão... Você está com um problema? Eu sei o que fazer. Porque eu fui treinado para a obra do ministério. Então não é a encher linguiça, não é para ter evento, não é para a igreja ser animada, ser movimentada. Nunca isso foi a pauta da comunidade Batista Videira. Foi sempre ter alguma coisa que tenha uma utilidade prática, execuível, na sua vida pessoal e na sua vida de ministério. É isso aí, meus irmãos. Como você faz isso sozinho, isolado? Como você faz isso em igreja de EAD, igreja digital, do motivo, sei lá o quê? Não existe.
Você precisa usar os seus dons que Deus tem lhe dado para ministrar a vida dos outros e ser ministrado também. Ok? 14. Porque Deus ordena o louvor coletivo como parte da sua adoração e não apenas o louvor individual. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. De novo, as pessoas podem distorcer esse texto e falar assim, não, Paulo está falando sobre a individualidade de cada um. Mas Paulo não escreveu para um indivíduo, ele escreveu para uma igreja. Ele está falando com a totalidade da igreja, com o agrupamento. E aí, novamente, irmãos, o louvor coletivo. Inclusive, essa é a razão de vez em quando um irmão ou outro já aconteceu. Pastor, eu ouvi tal música. Será que daria para a gente cantar na igreja? Tem música que, até por questão técnica, ela não é congregacional. Ela é o que a gente chama de uma ótima música para um solo, para um dueto, para um trio, para um quarteto cantar, certo? Mas ela não dá para cantar junto. Ela não tem essa forma com a qual ela é feita que facilita o cântico congregacional, ok? Então, o hino, tipicamente, ele é algo de grupo. Você não vai ter um hino que você vai cantar só o indivíduo, tá? Não necessariamente. Então, sempre está puxando, irmãos, para aquilo que vai facilitar a participação de todos. 15. Porque a igreja é a única instituição que protege e sustenta a verdade deste mundo, o que aumenta o dever do crente de zelar pelo fortalecimento e bom funcionamento dela. 1 Timóteo 3,15. Ai, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós já tratamos isso quando esse versículo apareceu a primeira vez. Cada igreja local, irmãos, é responsável por preservar aquilo que nós entendemos como a verdade com V maiúsculo. Nós vivemos em um tempo, já não é de hoje, em uma sociedade que foi melhor definida como vivendo uma verdade líquida. Qual é o formato do líquido? Neste caso aqui, é o formato dessa taça, certo? Agora, se eu pegar esse mesmo líquido e colocar em um copo quadrado, ele fica quadrado. Agora esse líquido, a parte que eu bebi, não tem mais esse formato, tem o formato do meu esôfago, tá? Porque simplesmente ele vai se adequar. Essa é a verdade de hoje, irmãos, ela é líquida, ela se adequa à circunstância, ela se adequa a quem fala, ela vai sendo manipulada o tempo todo. E a gente vê isso direto, especialmente na política. Não vou nem entrar no campo aqui, porque você sabe do que eu estou falando. Bem, a igreja deve sempre afirmar, a verdade é esta, que é uma popular. Deus fez homem e mulher. Passou disso é gambiarra. Não tem alternativa, não tem mudança, não tem outra, só tem esses dois. Engraçado, irmãos, que quando você vê esse argumento, geralmente alguém vai aparecer e diz, isso é hermafrodita. É 0,0000001% e toda a literatura médica, até onde eu sei, classifica como um erro genético, um desvio, um problema. Não é como... bora buscar isso daí. Isso é o que não se quer, mas saiu com defeito. Como muita gente nasce, obviamente, com outras situações genéticas que acontecem. Bem, o ponto é, a Bíblia é clara, meus irmãos. Gênesis capítulo 2. E é isso que a igreja afirma. E aí a gente pode afirmar, irmãos, sobre todas as outras esferas da existência humana. Certo? Toda ideologia, toda filosofia, toda sociologia, quando filtrada pela palavra de Deus, filtrada pela verdade de Deus, vai ser peneirada, vai sair coisa ruim, vai ser colocada de lado, porque está em desacordo com aquilo que Deus classifica como verdade, ok? Chegamos quase ao final, vamos lá, 16 e 17. Porque a Bíblia ordena que o crente não deixe de se congregar e a desobediência a essa ordem é considerada apostasia. Vamos lá, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bem, por incrível que pareça, irmãos, eu já vi este versículo ser citado em discussões com pessoas sem igreja, certo? Crente sozinho, e a pessoa ainda discutia que não era isso que o texto estava dizendo. Tá, mas o que o texto está dizendo? Não, que você deve sempre ter bons relacionamentos com outros crentes. Reunir-se é isso? Porque o texto diz reunir-se com igreja. São pessoas.
certo? E aí vai falar sobre encorajamento uns aos outros. Então, de novo, irmãos, nós não estamos aqui defendendo nesta 17 razões aqui a instituição ou a institucionalização da igreja, certo? Isso nem é um tópico aqui, mas o simples fato de que há necessidade de congregar. Não é uma alternativa. Inclusive, esse texto é uma ordem bíblica. 1 de João 2,19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, mesmo lá no primeiro século, pessoas abandonavam a comunhão dos santos, e João é taxativo, irmãos. Quem assim faz, realmente nunca pertenceu à igreja. Lá naquela época, meus irmãos, é claro, havia também o fator da perseguição, como há hoje, mas eu digo, era total, né? Todas as igrejas, todos os lugares participavam dessa perseguição. Então as pessoas viam aquilo, viam o calor subindo, né? A temperatura subindo, e viam, não, peraí, estava muito bom quando era só um ótimo grupo para a gente estar junto e tal, mas né, não é isso que eu quero não. Então João é taxativo de mostrar que essa era uma das comprovações da verdadeira conversão de alguém, é poder valorizar a reunião e o agrupamento com a igreja a despeito das situações, certo? Agora vamos para a nossa modernidade, pelo menos no Brasil, né? Não tem perseguição, não tem problema nenhum, certo? Por que a pessoa vai? É porque eu fiz aniversário, o pastor nem me mandou um parabéns, não vou congregar lá mais não. Eu queria estar inventando. Ou coisas semelhantes. Ou como aquele caso que eu contei para os irmãos, a pessoa desapareceu da igreja há 3 meses, aí reclamou porque a única pessoa que entrou em contato com ela fui eu. Ele ainda disse assim, mas o senhor é pastor, é como minha obrigação, né? Aparentemente. Nem isso teve valor, porque eu só fiz porque era obrigação, segunda pessoa. Aí minha pergunta foi simples, irmão, para a pessoa, irmã, no tempo que a irmã estava participando, todo domingo, maravilha e tal, quantas pessoas a irmã entrou em contato porque se ausentaram? O montante das pessoas que ela entrou em contato foi o total de, quem adivinha? 0. Mas aparentemente, esta pessoa não pode deixar, né, de ser contactada quando se ausenta. Mas ela não fazia a mesma coisa com os outros. Então, meus irmãos, esse crente dodói, esse crente, né, melindroso, existe e é abundante. Certo? Se você perceber isso contaminando o seu coração, repreende em nome de Jesus, porque é muita imaturidade. Quando a gente precisa ser adulado, a gente precisa ser carregado. É claro, meus irmãos, que é muito bom, né? Você fez um aniversário, já que eu citei isso aqui, ou você está passando uma situação, né? Mas, número 1, às vezes as pessoas não sabem, as pessoas não adivinham, as pessoas esquecem. Você faz a mesma coisa. Começar a medir se a igreja presta ou não presta, pelo quanto você é atendido, você está confundindo igreja com alguma organização de prestação de serviço. Porque, de fato, irmãos, o que nós devemos fazer na igreja é servir. Você já parou para pensar que as pessoas que mais servem, muitas vezes são as que mais são lembradas? Porque elas estão constantemente trazendo alguma coisa na nossa vida. E quando aquilo está... cadê fulano? Bora atrás, bora ver o que está acontecendo. Então, não estou, meus irmãos, aqui tentando dourar a situação de que há fatos ruins que acontecem quando alguém não é atendido nas suas necessidades. O meu ponto é o seguinte: eu não posso usar isso para desculpas, como desculpas, para que eu não faça aquilo que a primeira palavra de Deus diz que eu devo fazer, ou eu não vivo a vida de igreja como eu necessito para mim mesmo viver. Então, qualquer pontual falta de demonstração de carinho, de amor, ou quer que seja para com A, B ou C, precisa ser resolvido, mas raramente define o perfil total de uma igreja e precisa ser encarado com maturidade, ok? 17, chegamos ao final, porque a comunhão com os irmãos é um dos resultados de andar na luz. 1 de João 1,7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Novamente, temos comunhão uns com os outros. Então, a mutualidade, meus irmãos, é impossível quando você anda sozinho. Daqui a pouco a gente vai falar desses movimentos, mas é importante a gente compreender isso para nós, ok? Então, você está passando um momento na sua vida e
está muito ocupado, está isso, está aquilo. Irmãos, como já irmãos sabem sobejadamente, porque eu não deixo de repetir isso, já são 44 anos andando com Cristo. E eu nunca realmente consegui compreender por que crente fica em casa. Quer seja um simples domingo ou 10 que seja. Pouco importa. Eu nunca consegui entender por que a gente coloca o compromisso com a igreja de uma maneira tão menos importante na nossa escala de agenda do que a gente faz com outras coisas. Eu, por exemplo, jamais que eu me lembre, a não ser que alguma coisa aconteceu, deixei de tentar chegar na hora em uma sessão de cinema. Não. Porque eu gosto, inclusive, de ver os trailers iniciais do que vai vir depois, né, dos próximos filmes. Eu sei que eu tenho ali uns 5, 8 minutos que eu poder chegar atrasado e vai passar o trailer dos filmes, mas eu quero chegar antes, eu quero chegar na hora. E lá estou. Eu estou fazendo uma série de exames médicos e lá estou eu. O médico nunca, nenhum deles pôde reclamar que eu cheguei atrasado. Aí nosso culto começa às 18h30, 18h30. Dá 35, dá 40, dá 45, dá 50, você ainda está na sua casa. O que há conosco? Não faltamos em absolutamente nenhuma forma ao nosso trabalho, a não ser que estejamos realmente doentes. Eu confesso aos irmãos, já fiquei várias vezes me perguntando se tal razão que alguém dá para não estar em um culto realmente era relevante. O que eu penso também, meus irmãos, é que às vezes tem determinadas pessoas que são imunes. Já parou para pensar que tem algumas pessoas que vocês estão olhando ao redor que sempre estão aqui? O que acontece? Elas nunca ficam doentes? Elas nunca têm problema? Nenhum imprevisto acontece na vida dessas pessoas? Será que o diabo se desvia delas e nunca faz nada de errado? Ou será que, número 1, elas não faltam por qualquer coisa? Número 2, elas se previnem. Uma certa feita, muitos anos atrás, o irmão disse que, incrível, pastor, antes de eu me converter, nenhum parente aparecia na minha casa. Foi me converter, das 5 da tarde, um domingo, o camarada chega lá em casa. Aí eu falei assim, sim, e daí? Como assim, pastor, e daí? Se 18h30 você tivesse um médico, você iria deixar de ir ao médico? Não. Então, não sei qual é o seu problema. Vocês estão reconhecendo o bom método tranquilo e direto do Joverci, né? Claro! Você não faltaria ao médico. Porque você vai deixar de ter um compromisso com a sua família na fé porque alguém chegou às 17 horas. Chama para vir junto. Eu lhe prometo, irmão, chama uma, chama dois. No terceiro domingo ele não vai aparecer lá. Pelo menos não na hora de ir para a igreja, porque ele sabe onde você estaria. Enquanto nós encararmos, irmãos, esta reunião como uma coisa optativa, que detalhe, uma EBD que começa às 9 da manhã, tenho certeza que você pega 7h30, 8 no seu trabalho, e, de novo, é muito difícil estar aqui às 9 da manhã. E esse recado não é só para a minha igreja, é para todos de todas as igrejas que estão ouvindo. Igreja não pode ser algo opcional. Nossos filhos estão aprendendo quando ele se torna algo opcional no nosso dia a dia. E nós perdemos, irmãos. É verdade, está gravado. Mas, irmãos, se você parar para pensar, que exatamente aquilo que nós vimos, essas 17 razões, mostram que isso aqui não substitui isso aqui. Caso contrário, irmãos, bora economizar o aluguel. Eu gravo lá na minha varanda, posto toda semana a EBD e o culto. A gente economiza uma grana. Aluguel, energia, limpeza. Mano, aí vai uns bons R$1.000 aí. Mas Deus não planejou assim, irmãos. Isso aqui é uma exceção. Isso aqui é uma contingência. Por quê? Porque nós temos irmãos que estão, por exemplo, trabalhando agora. Temos irmãos que estão viajando agora. Esses de fato não tem como acompanhar. Então, vamos valorizar, meus irmãos, o ajuntamento dos santos, porque isso é extremamente precioso. E detalhe, ajuda a nossa própria sanidade mental e espiritual, coisa que foi extremamente abalada nos isolamentos que aconteceram alguns anos atrás. Nossas matérias, meus irmãos, nossas doutrinas sempre terminam com cuidado, veneno, lembra? Ou seja, ataques à ortodoxia. Vamos ver aqui, meus irmãos, algumas coisas que contradizem aquilo que nós estamos vendo, que a palavra de Deus nos ensinou sobre a eclesiologia. A primeira é o romanismo. O romanismo entende que a Igreja Católica Romana é a única instituição verdadeiramente fundada por Cristo e herdeira dos apóstolos.
cujos sucessores são todos os seus bispos, em especial o Papa. Este é o chefe da igreja, sucessor de Pedro. Segundo a visão romanista, somente a Igreja Católica detém a totalidade dos meios necessários à salvação, o que inclui os sacramentos, principalmente a Eucaristia, que santificam, purificam e transformam os fiéis. Na visão católica menos radical, alguns elementos da verdade podem estar eventualmente presentes em outras comunidades cristãs, mas somente a Igreja Romana detém o depósito integral da fé e o poder exclusivo de interpretar corretamente a Bíblia. Essa semana mesmo eu assisti este vídeo onde esse padre dizia que o erro dos protestantes é se colocarem abaixo da Bíblia. Culpado. Bíblia em cima, nós embaixo. E ele continuava, porque na verdade a igreja, eu disse que a Bíblia veio da igreja. Então a igreja tem o poder para dizer o que a Bíblia diz ou não. Gente, chega a me dar urticária uma afirmação dessa. Então, número 1, a Bíblia não veio da igreja. A Bíblia veio de quem, irmãos? Deus, obviamente. A Bíblia não veio da igreja. Os apóstolos de Cristo, certo? Falando do Novo Testamento, inspirados, movidos pelo Espírito Santo, está lá em 1 de Pedro, eles nos deram a revelação de Deus. A igreja não deu a Bíblia. A igreja, irmãos, na época que o cânon foi fechado, ela reconheceu aqueles livros que foram inspirados. Isso a gente viu lá na nossa primeira matéria, não é isso? Bibliologia? Lá no comecinho. Então eles não disseram assim, esse é inspirado, a gente decidiu que esse aqui não é inspirado. Quem vota? Não. Passaram-se já décadas, séculos de convívio da igreja. E eles trouxeram fatos, como por exemplo, esse Evangelho de Tomé, não tem nenhuma evidência de que fato foi Tomé que escreveu. Na verdade, ele surgiu no ano 200. Então, se surgiu no ano 200, a não ser que Tomé fosse bem velhinho, ele já tinha morrido. Então, a autoria é falsa. Pega, coloca do lado, não vai entrar no cânon. Entenderam, irmãos? Foi assim que foi feito. Evidências. O que os pais da igreja, ou seja, a geração que veio depois dos apóstolos, escreveram sobre esses livros? Eles atestaram o texto, eles confirmaram a autoria? Então deixa aqui. Não confirmaram, não atestaram? Remove. O conteúdo é herético? Tem nem que pensar 2 vezes. Coloca de lado. E assim foi. Então a igreja jamais determinou o que era ou o que não era. Ela reconheceu. Esse é o termo certo que a gente usa. Então, a igreja romana, infelizmente, se coloca dessa maneira, como a única igreja certa, e isso falam abertamente. Para que, se você nunca sabe, ou que você nunca foi um bom católico, ou porque você nunca entrou num debate com uma parte dos católicos hoje que estão se dedicando mais a estudar, a verdade é porque em grande parte eles jamais estudavam coisa alguma, mas por causa, meus irmãos, do grande aumento do protestantismo, existe sim alguns que têm estudado mais e eles se declaram abertamente como a única igreja verdadeira. Qualquer outro agrupamento cristão, até mesmo a grande e poderosa igreja ortodoxa, lembra que a gente viu do cisma, né? Entre as 2 partes do cristianismo na época, eles não consideram como a detentora da verdade, a detentora da revelação. Continuando, irmãos, piora um pouquinho. Segundo os romanistas, Maria, sendo mãe de Jesus, é também a mãe da igreja, que deve assim venerá-la como concebida sem pecado, eternamente virgem e assunta ao céu em corpo e alma. A eclesiologia romanista abrange também uma estrutura altamente hierarquizada que, em ordem decrescente, é composta por Papa, a quem desde o Concílio Vaticano I, em 1870, se atribui infabilidade em questões de fé e moral, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, padres e diáconos. Todo o clero católico, excetuando os diáconos, é celibatário. Tem tanta coisa errada, irmãos, que eu não sei nem o que eu endereço primeiro. Bem, mesmo, irmãos, que a gente concorde que Maria é a mãe completa de Jesus, certo? Isso foi criado ou foi defendido pelos antigos para defender a divindade de Cristo. Por quê? Surgiu uma heresia em que Maria foi a mãe de Jesus, o homem, certo? Chama-se adocianismo. A gente estudou isso em Cristologia. Aí lá estava o homem Jesus e o Cristo divino entrou no homem Jesus depois de que ele tinha nascido, certo? Essa heresia braba foi combatida, essa e outras, com a declaração de que Maria era a mãe de Deus, certo? Esse foi o objetivo, que Maria, quando concebeu a Jesus, ele já estava, meus irmãos,
inteiro, ele sempre foi inteiro, nunca foi em partes. Não existe diferença entre o homem, Jesus, e o Cristo divino. É a mesma pessoa. Não há separação, não são duas pessoas. Jesus não vivia com a sua mente e aí, né, tinha uma voz que falava na cabeça dele. Não. Daí vem, inclusive, a expressão da união hipostática de Cristo, a união completa de Cristo. Deus de Deus, homem de homem, ou seja, não há divisão nenhuma. Aí a coisa foi piorando, depois que essa expressão foi criada sobre Maria ser mãe de Deus, foi evoluindo e deu naquilo que vocês estão vendo aqui, em que ela foi elevada à posição, irmãos, está sentado, de co-redentrix. Ele é participante da redenção, como seu filho. Então, irmãos, todas essas questões, quando você olha para a palavra de Deus, você simplesmente não encontra lá. Então, ninguém está aqui sendo, né, batista e tal, defendendo a doutrina batista. Ele está falando de Bíblia. E piora quando eles determinam que Maria, de fato, ela não morreu. Ela foi elevada aos céus em corpo e alma, igualzinho a Jesus. Por quê? Porque quando eles estão afirmando a divindade da mãe, tem que acontecer com ela o que aconteceu com o filho. E Jesus, de fato, foi assunto ao céu em corpo e espírito, certo? E, obviamente, irmãos, tem toda essa veneração. Todas essas Nossas Senhoras que você conhece são simplesmente a mesma, Maria, em aparições, supostas aparições diferentes. Irmãos, não há base bíblica para se venerar absolutamente nada nem ninguém. Ninguém. Homem, mulher, animal, vegetal, não importa. Primeiro mandamento diz que a gente deve adorar ao Senhor, nosso Deus, e só a Ele prestar culto. Acabou. O segundo mandamento já ordena que não se faça imagem nem semelhança em absoluto para o culto, né? De nada. Mas tudo isso é ignorado e ressignificado pela Igreja Romana. Aí a hierarquia, meus irmãos, nós já discutimos isso. Infelizmente isso ainda existe em algumas igrejas protestantes também. Não existe base bíblica para nenhuma hierarquia. Bispo, presbítero, pastor é a mesma pessoa, a mesma ocupação. Pastor, posso começar a chamar o senhor de bispo? Irmão, desde que não chame de cavalo ou de torre, está tudo ótimo. Nada disso muda, meus irmãos. A gente coloca assim, o que significa bispo? Nós já falamos, supervisor. São formas diferentes de se encarar aquilo que o pastor, o líder da igreja, deve fazer. O pastor pastoreia, o bispo ele supervisiona o todo da obra. O presbítero, o ancião, ele vem da sua experiência, né, da sua vida cristã de maturidade. Cada uma fala apenas de um aspecto da mesma pessoa. Não existe alguém acima. A igreja local, irmãos, ela é independente. Ela não tem que prestar contas a ninguém necessariamente, a não ser que assim ela decida trabalhar em cooperação com outras igrejas. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Senão a gente vai seguir em frente para outra situação. Hoje, irmãos, estão assim, né? Ou estou ensinando muito bem ou muito mal, porque ninguém teve uma pergunta sequer hoje. O microfone está até a bateria inteira. Nada? Então tá bom. Bem, mais recentemente, nas últimas décadas, surgiu a igreja emergente, certo? Parece até aquela série de filmes, né? Vai falando? Detergente, assim vai. Trata-se de um movimento evangélico surgido no final do século XX, que se propõe a apresentar ao mundo uma igreja aberta aos conceitos da pós-modernidade e livre dos rígidos padrões éticos, doutrinários e funcionais propostos pelas igrejas históricas formalmente organizadas. Os expoentes do modelo eclesiástico emergente defendem, portanto, uma tolerância maior no diálogo entre a igreja e a sociedade pluralista presente, propondo um discurso cristão menos radical, uma pregação evangelística menos exclusivista, uma visão ética mais flexível e tolerante, uma liberdade mais ampla de expressões cultuais e um diálogo conciliador com outras religiões. Vamos estar entendendo o que está acontecendo aí? Então o que acontece com a igreja emergente, meus irmãos? Homossexualismo, pecado? De maneira nenhuma. Você está no seu 18º casamento? Amém! A glória da 18ª casa vai ser maior do que as outras 17 anteriores. Você, não importa. Pecado é uma construção social, varia com o tempo, né? Pregar que só
nós vamos para o céu, só os salvos, só os que aceitaram a Cristo Jesus? Não, isso é exclusivista demais. O Evangelho é muito mais uma transformação ética moral do que necessariamente uma salvação eterna e espiritual. Irmãos, essas igrejas, lotam. E aí você tem Ed Renekiewicz, Ricardo Gondim, que são expressões modernas de igrejas emergentes. Há, infelizmente, muitas outras. Aqui na cidade teve um pastor que casou com uma descrente. É o pino da picada. Casou com a descrente. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. Apesar da Bíblia dizer que não. Então essa porteira aberta, meus irmãos, parece muito bonito. Parece extremamente woke. Não é? Não é isso a cultura woke, a cultura progressista que está vindo, especialmente descer nessa lama lá dos Estados Unidos para o resto do mundo, onde você tem que aceitar tudo, tudo está ótimo, tudo está maravilhoso. Mas, infelizmente, meus irmãos, a Bíblia não é assim. O pessoal da igreja emergente, naquela passagem de Jesus com a mulher acusada de adultério, né? Estava lá passando apedrejada. Lembra que Jesus disse: aquele que não tiver o primeiro pecado, atire a primeira pedra. Aí ele vira para a mulher e diz: nem eu te condeno. Acabou. O texto acabou para eles. Mas Jesus não parou. O texto não acabou. O texto continua. E todo mundo sabe disso. E Jesus continua dizendo o quê? Vá e não peques mais. Então, o que Jesus estava mostrando aí, meus irmãos, era confrontando a hipocrisia dos judeus. Porque aparentemente essa mulher teve a audácia de conseguir e a proeza de conseguir pecar, adulterar sozinha. Porque lá estava ela. Cadê o homem? Primeira hipocrisia daquela multidão. Cadê o homem com quem ela adulterou? Talvez ele era conhecido de alguém importante. Lá não estava. Segunda hipocrisia. A vida deles, que Jesus bem conhecia. Por isso que ele diz: aquele que não tiver nenhum pecado. Porque, meus irmãos, se ele não tivesse pecado, não existiria prostituta em Jerusalém. Simples assim. Não é verdade? E aí Jesus mostra isso tudo. Jesus não estava ali para passar a mão no pecado de ninguém. Jesus tratou o pecado dela. Porque quando Jesus diz a ela que os seus pecados estão perdoados, irmãos, existe perdão de pecados sem arrependimento de pecados? É só você juntar, meus irmãos, a Bíblia com a Bíblia. Jesus fala o que fala para ela, porque conhecendo o coração daquela mulher, reconheceu arrependimento. Mas aí ele afirma: mas vá e não peques mais. A igreja emergente, irmãos, passa por todas essas situações, certo? Aí você tem um balaio de gato. Não há disciplina, obviamente, porque se não há pecado, vai disciplinar o quê? E aí você passa por texto como 1 Coríntios capítulo 5, Mateus capítulo 18, irmãos, e você tem que ressignificar. Aliás, irmãos, a cultura woke, a cultura progressista, é mestre em ressignificar as coisas. Alguém imaginava há 40 anos que eu ia ter que ficar comprovando para alguém que ele é homem ou mulher? Você imaginava isso? Pois eu vou dizer, meus irmãos, que não precisa ser 40 anos. Chesterton, em 1918, 100 e tantos anos atrás, ele disse o seguinte: vai chegar o dia em que nós vamos ter que comprovar que a grama é verde. Ele já via a sociedade entrando em uma verdade líquida e chegando até onde nós estamos hoje. Certo? Então, quando a igreja se posiciona como conservadora, o que é conservadora no pensamento desse pessoal? Preconceituoso. Não é? Homofóbico, gordofóbico. Qual mais fóbico aí tem? Misógino. E qualquer coisa. Por quê? Se você afirmar, por exemplo, que o homem é cabeça da mulher, porque a Bíblia diz, você não está afirmando, você está lendo a Bíblia. Misógino. Se você afirmar que só tem homem e mulher, transfóbico. Se você afirmar que o homem casa com a mulher e a mulher casa com o homem, homofóbico. E assim você vai. Um após o outro você vai ser contrário, porque você está defendendo a verdade da palavra de Deus. Agora preste atenção, meus irmãos. Aí vai a arma final deles: discurso de ódio. Discordou? Discurso de ódio. Não. Discordou, simplesmente é discordar. Você não... Primeiro que cristão não odeia ninguém. Mas você não ama com a mentira, você ama com a verdade.
certo? Lá estava Davi, lá estava Batseba do outro lado da rua. Davi chama Batseba, adultera com ela, manda matar o marido dela de certa forma, certo? Natan não foi woke, Natan não foi progressista. Natan contou a história para ele, mostrou a culpa de Davi e disse: tu és o homem. Nossa, Natan, você precisava ser mais emergente, você precisava ser mais tolerante, você é tão davifóbico. Ridículo, né? Porque hoje você falar tá errado é discurso de ódio. Aí invento coisas como, por exemplo, falou contra o aborto. Misógino, você não tem lugar de fala porque você não tem útero. Não, a última vez que disseram que eu não tinha útero, eu falei, não tenho útero, mas eu tenho cérebro. Aparentemente está lhe faltando, porque você não está considerando... Irmão, já estão defendendo o aborto até o 9º mês. A sociedade está indo por ralo. Você já presenciou um aborto no 9º mês? Eu já. É o cúmulo da crueldade, da frieza humana. Você tira a criança menos a cabeça. E você pega um lancete, que é tipo um cano cortado de forma transversal, e você enfia pela nuca da criança. Porque se sair vivo, não pode ser morto. Aí é homicídio. Mas aparentemente, o canal vaginal, o canal do nascimento, é um portal mágico. Está dentro, não é ser humano. Está fora, é ser humano. Não falei que eles ressignificam tudo? Pastor, o que isso tem a ver com a igreja emergente? Eu até hoje nunca vi um pastor de igreja emergente falar contra o aborto. Eu nunca vi. E quando vai falar, meus irmãos, parece passista da Mangueira. Rebola, 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 porque não quer contradizer a cultura. Não quer ir contra o que eles falam. Eles precisam ser esse ensaboado. Pressiona o Ed Renekiewicz contra a parede para você ver só. Camarada é ensaboado com quiabo. Mas ele não consegue falar contra a cultura. Então não se preocupe, meus amados. Entre aspas, devia estar entre aspas aquilo lá, né? Igrejas assim vão crescer. Porque o comichão no ouvido sempre vai existir. Pedi um pouquinho da sua paciência, irmãos. Eu ainda tenho 8 minutos. Nós temos ainda 2 grupos. Vamos lá. Os sem igreja. Isso aí a gente já falou tanto sobre por que congregar, que vai ser desnecessário comentar muito. Uma tendência comum na atualidade é a defesa de uma espécie de cristianismo em que o crente não pertence a nenhuma igreja, vivendo isoladamente sua fé. Os sem igreja, como são chamados, geralmente justificam suas opiniões partindo de experiências desagradáveis que viveram em alguma comunidade cristã ou supostamente cristã. Segundo seu parecer, essas experiências fornecem base sólida para o que acreditam ser uma experiência meramente individual. Lembra que eu falei, meus irmãos, que eu participava de uma academia, estava tudo bem, e o dono foi rude comigo, foi grosso. Eu entrei com a minha bicicleta no dia de chuva, a gente nunca deixava a bicicleta lá de fora, porque eu nem cadeado tinha. Eu entrei e, erroneamente, eu errei, eu dei um traço, uma trilha, né, do pneu da bicicleta. E ele foi extremamente grosso comigo. Eu falei, fulano, ok, me desculpe, tem um pano aí para eu limpar? E eu limpando e ele reclamando. O que eu fiz? Não voltei mais. E até hoje eu não piso numa academia, porque são todos... Não. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu tenho 2 hemisférios ainda dentro da cabeça. Eu fui para outra academia, fiz uma matrícula e continuei, né? Aparentemente, o sem igreja, foi lá numa igreja X, Y, Z, tanto faz, e foi... Talvez ele tenha sido destratado mesmo, de maneira anticristã, de maneira pecaminosa. Acontece. Gente erra. Aí o que ele decidiu? Vou ser crente EAD. Vou ficar em casa. Porque igreja é tudo igual. Eu já perguntei para uma pessoa, qual cidade você está? Quixeramobim do Norte. Quantas igrejas tem na sua cidade? Tem umas 130. Você já foi em todas? Eu já vou lhe dizer, não, você não foi. Você está usando como desculpa para não congregar uma má experiência que você teve numa determinada igreja. Ninguém faz isso, né, irmãos? Com absolutamente nenhum lugar. Mas com a igreja, inventa essa desculpa. Continuando.
Aí, a crítica a essa visão tende a ser bastante severa, pois, além de mostrar a farta evidência bíblica para a importância da igreja local, destaca também que os defensores do cristianismo sem igreja são geralmente pessoas que se fazem de vítimas com o discurso piedoso, mas que, na verdade, são gente de difícil convivência, pessoas que não aceitam nenhum tipo de autoridade, crentes inclinados a criticar tudo e todos, e também são incapazes de cooperar com o grupo, querendo apenas fazer valer suas preferências e opiniões. A experiência mostra ainda que os sem igreja geralmente são pessoas que não dão certo em lugar nenhum e que, na verdade, seu anseio maior não é por uma espiritualidade individual, mas sim por uma vida cristã sem compromisso. Eu posso até concordar que isso não é a totalidade deles, mas é a enorme maioria. Certo, irmãos? Os irmãos sabem muito bem como eu interajo nas redes sociais, tanto com o meu conteúdo, nunca escondi isso, está lá, todos os meus conteúdos são abertos. Até hoje, a única coisa que eu não coloquei público foi quando eu e minha esposa tiramos uma viagem de férias e deixamos apenas para os amigos poderem ver as fotos. Fora isso, tudo é público, tudo. Nunca fugi da raia, não saio de um debate se eu tiver tempo. O meu ponto é, cada pessoa, quando eu entro num discurso desse, irmãos, um debate desse, meu objetivo nunca foi convencer este sem igreja, mas proteger os que estão lendo e participando, porque é público, né? E vendo os argumentos. Esse aqui está com a cabeça lavada, a mente lavada. Mas tem gente que está no muro. Tem gente que passou pela mesma situação, né? Talvez de uma decepção numa igreja. E a gente continua protegendo essas pessoas para que eles não caiam no mesmo erro e acabam em casa, né? Sem congregar, como a gente viu, de forma contrária à palavra de Deus. Ok? Esse primeiro grupo, irmãos, para terminar, é o sozinho em casa, tá? É o crente do Facebook, ele não interage com ninguém e fica no Facebook dizendo que você não precisa congregar, você não precisa de pastor para nada, né? Etc. Só um detalhe, teve um caso interessante, né? Teve uma pessoa que ficou 5 anos no meu Facebook falando que não precisava de pastor para nada, até que a tragédia bateu na porta da pessoa. Aparentemente eu já servia para alguma coisa. As pessoas são interessantes, irmãos. Mas eu não vilipendiei não, irmãos. Eu não tripudiei na cara, não. Eu atendi, servi, mostrei a palavra de Deus. Falei que não era o fim da vida, pelo que havia acontecido com a pessoa. Não fiquei, eu te disse, não. Só fiquei curioso, né? Como automaticamente agora ele descobriu que irmãos, e particularmente um pastor, porque ele literalmente falou assim, pastor, o senhor poderia me ajudar com aconselhamento? Não me chamou de Joberci. Então, como você vê, meus irmãos, é gente complicada. Mas fica pior. Passa aí. Esse grupinho é o mais crica, chato, que eu já encontrei na minha vida. Também os mais orgulhosos, cheios de si, que eu já encontrei na minha vida. O que são os desigrejados, irmãos? Vamos lá. Esse, inclusive, não está no seu material. Eu acrescentei porque eu vi que a categoria anterior, que seria a última, ela era insuficiente para definir o cenário atual. Um grupo semelhante ao sem igreja. Porém, enquanto o primeiro vive isolado em sua pretensa espiritualidade sem congregar, este outro se une a pessoas do mesmo pensamento, ou quase do mesmo pensamento. A bandeira dos desigrejados é contra os que eles chamam de sistema religioso. Leia com voz de filme de terror. Sistema religioso. O qual é qualquer forma de igreja organizada e ou institucionalizada, entre eles a batista. Irmãos, é engraçado que eles conhecem tão pouco daquilo que eles combatem, que eles vivem dizendo assim, vai aí beijar a mão do seu líder. Aí eu sempre pergunto para eles, quem é o meu líder? Ele porque você é servo de homens. Eu falei, legal, quem eu estou servindo? E eles continuam, irmãos, eu continuo perguntando. Aí ele, não é minha culpa se você conhece a sua própria história. Eu falei, então me ensine. Porque particularmente a nossa igreja, meus irmãos, ela não possui um fundador. Se você voltar 400 anos no passado, você encontra um grupo de irmãos, como eu expliquei na aula passada, que saídos da igreja da Inglaterra, saída dos puritanos também, dos separatistas, começou-se a se reunir, inclusive algumas das coisas que eles fizeram no início
foram mudadas com o tempo. Você sabia que os batistas batizavam por aspersão no início? Passado alguns anos, pelo entendimento da palavra, é que passamos a batizar por imersão. Pois bem, não tem nomes, 2, 3, 4 nomes de líderes da época, mas não tem um líder. E esses mesmos, irmãos, a gente mal os conhece. Tem alguma estátua deles? Tem alguma placa em honra? Nem sei o nome dele, nem lembro. Não tem. Mesmo a igreja presbiteriana, que parece-me que tinha mais uma pessoa mais central por trás, também nem lembro do nome da criatura. Mas eles continuam com esse discurso, irmãos, porque é necessário que eles coloquem todos os outros, menos eles, debaixo de algum controle artificial de algum homem. E ele vive repetindo isso desse bendito sistema religioso. Tá? Vamos lá. De forma repetitiva, alegam que todas as igrejas idolatram prédios como sendo a igreja, entre aspas. Tem líderes, dominadores e mercenários que estão debaixo da lei do Antigo Testamento, e sem compreensão real do que é a graça, né? De novo, vamos lá. Alguém aqui idolatra prédio? Tem algum idólatra de prédio? Tem alguém aqui que quando entra por aquela porta, agora estou na casa de Deus? Alguém? Ninguém. Quantas vezes eu já falei, meus irmãos, que eu nem gosto de chamar este prédio de igreja. Até por questões didáticas, eu prefiro chamar de sede da comunidade Batista Videira, que somos nós. E que este prédio já foi em várias coisas antes, inclusive já foi igreja, outra igreja, né? Antes, se reuniu aqui, já foi lugar que vendeu secos e molhados, já foi venda de roupa. Esse prédio já teve várias utilidades, já foi um armazém e assim por diante. E quando nós saímos aqui, né? O nosso querido proprietário que nos alugou vai alugar para outra pessoa e vai usar para outra coisa, certo? E detalhe, irmãos, nós vamos para o nosso prédio, nossa casa própria, amém, glória a Deus. Só que um dia, irmãos, nós vamos ser despejados de lá. Vamos ou não vamos? Sim, pelo arrebatamento. E adivinha quem vai usar o nosso precioso prédio? O anticristo. Olha aí. Não, pastor, o anticristo não entra no templo. Entra sim. Ele vai usar para botar suas organizações governamentais, o que quer que seja, certo? Bem, a não ser que algum de vocês fiquem para ficar com o que sobrar, né? Eu tenho um compromisso com o casamento do Cordeiro, então não tenho como ficar lá. Ok? Então, irmãos, tem líderes, dominadores e mercenários. Quem estão nos dominando exatamente? Eu, porventura, já dominei a vida de alguns irmãos. São coisas da própria cabeça, eles imaginam. Eu concordo. Tem alguma dessas igrejas onde a coisa é meio esquisita, né? Nós tivemos uma irmã que hoje não está conosco, porque ela só passou aqui, mas era muito longe para congregar. Ela está numa ótima igreja. Da igreja que ela saiu, o pastor quase a amaldiçoou, porque ela saiu da igreja. Eu falei, como é que é? E desde quando o pastor tem autoridade para impedir que você saia de lugar A, B ou C? Isso não existe, irmãos. Pode acontecer por aí, mas não é. O problema, irmãos, aqui é que eles nivelam todo mundo como estão debaixo disso aqui, tá? Vamos terminar, irmãos. Não tratam as diferenças como questão de opinião, mas como marcas satânicas das igrejas do sistema religioso. Então, não creio exatamente como eles. Nós somos seita satânica do sistema religioso. Nós somos discípulos de Constantino. Nós somos, inclusive, eu vi falando também que a gente é servo do Papa. Eu falei, como? O mais perto que eu cheguei do Papa foi a visita que eu fiz em viagem por causa do Museu do Vaticano. Fora isso, nem que ver onde é que estava o Chiquinho, né? Não tem nada a ver com ele, não presto contas a ele. Particularmente nem gosto dele como ser humano, porque para mim tem ideias muito estranhas. E como ser humano eu até gostava do anterior e do outro, como ser humano. Aliás, o Ratzinger era um ótimo teólogo, tinha ótimos livros, né? Acho que ele faleceu, né? Foi. Enfim, esse daí... Não é porque ele é argentino não, tá, irmãos? Não tem nada a ver. As posições dele, será? Enfim, a Argentina agora é boa pra gente, tô brincando. Irmãos, eu não perco tempo com desigrejado no sentido de tentar convencê-lo. Na verdade, eu quase não perco tempo com seita alguma. Recentemente tem um adventista que tem me perturbado no meu perfil, e eu sempre pergunto para ele, por que tu adiciona um herege como eu? Porque eu, irmãos, eu não adiciono ninguém. As pessoas que me adicionam. Eu falei, por que você adiciona um herege, adorador de Constantino e do Papa, que ele também fala que eu sou, né, por observarmos o domingo, nos reunimos no domingo, melhor dizendo, entendeu? Esse pessoal
Esse não adianta, lavagem cerebral. Mas lembre-se, existem pessoas que estão em dúvida. Então, quando nós conversamos com alguém e você vê que está no 1 a 1, isolado, não tem jeito, a cabeça está lavada mesmo, programação cerebral, eu não perderia o meu tempo. Pregue o Evangelho e deixe o Espírito Santo fazer. Mas se você está em grupo, se você está em público, aí sim, tem muitas outras pessoas que podem ser beneficiadas da verdade que você vai explicar. Ok, irmãos? Vamos orar? Passei 5 minutinhos, vocês me perdoem, por favor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela instrução que temos da Tua Palavra sobre nós, Tua Igreja. Obrigado, Deus. Continua conosco para que possamos crescer sempre em submissão ao que a Escritura diz de como devemos ser o Teu povo. Abençoa o resto do nosso dia, nesse domingo tão especial. À noite possamos estar aqui para celebrar o Teu bondoso e santo nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.